Olá, meus caros. Nós estamos aqui então para conversarmos hoje sobre um autor, um pensador cristão extremamente importante, digamos assim, na história da igreja, na história da fé católica e, portanto, do pensamento cristão. Esse autor é São Bernardo de Claraval. Ele que nasce ali mais ou menos no ano 1090 ou 1091, dependendo da fonte que usamos, e morre no ano de 1153. São Bernardo ele veio, de fato, de uma família numerosa, de 7 irmãos, onde ele era o terceiro. Seu pai se chamava Tercilã e sua mãe Alete, né? Ou seja, ele de fato é filho de duas grandes famílias nobres da região da Borgonha, na França, né? Não é à toa, nós vamos ver, que São Bernardo foi conhecido como um grande gênio religioso. Uma pessoa realmente que teve uma importância e uma relevância muito grande na vida da igreja e na época dele, né? Para nós podermos compreender, digamos assim, um pouco a sua pessoa, o que ele produziu, né, o desenvolvimento do seu pensamento, eu gostaria de chamar a atenção um pouco para alguns aspectos, né, da vida dele, né, da sua personalidade e também um pouco do contexto histórico, né, o estilo de vida e quem foi realmente São Bernardo. Então, além desses dados familiares que eu já mencionei aqui, Bernardo ele teve a oportunidade, na época dele, junto com os irmãos, de estudar o trivium, né? Então, a questão da gramática, da retórica e da dialética. Ele, de fato, né, ao estudar o trivium, evidentemente, que isso acabou acarretando toda uma influência no seu modo de pensar, no seu modo de se expressar, né, de articular ali as suas ideias, de lidar com determinados problemas e etc. Como também ele teve, dentre os seus estudos, pôde ler grandes clássicos da época dele, principalmente da cultura antiga, como Horácio, Virgílio, Ovídio, né, Cícero, Lucano, Boécio, mas principalmente a questão dos padres da igreja, como Santo Agostinho, ou Santo Ambrósio e tantos outros, que ele tinha um amor profundo, uma consideração profunda. Em relação ao quadrivium, Bernardo teve apenas, segundo seus biógrafos, algumas noções bem elementares, ou seja, a questão da aritmética, da geometria, da música, da astronomia, né? Então era um jovem que tinha uma personalidade muito bem estabelecida, ou seja, ao mesmo tempo que era uma pessoa firme, né, tinha toda uma audácia, mas ao mesmo tempo também era alguém que tinha uma sensibilidade muito grande, digamos assim, pelo sofrimento dos outros, pelas dificuldades daquelas pessoas que estavam ao seu redor. Ora, nós vemos na obra de São Bernardo
uma valorização muito grande das ciências sacras, enquanto que as chamadas ciências profanas acabam, não que não tenham nenhum valor para São Bernardo de Claraval, mas elas acabam ficando no segundo plano, digamos assim. Então, por mais que ele tenha tido a oportunidade de estudar o trivium, né, toda essa questão da retórica, da dialética, né, a questão da lógica, enfim, a própria questão da gramática e tantas outras coisas, ele, como muitos acabarão dizendo, né, é alguém que tem um amor profundo por Deus. Né? Ou seja, se em alguns momentos Bernardo vai ter essa relação, digamos assim, com a tradição filosófica ou com questões filosóficas, para ele gostava de salientar e gostava muito de expressar, né, que a filosofia dele era conhecer Jesus e Jesus crucificado. Né? Ou seja, isso já expressa, digamos assim, toda a sua consideração, todo o seu amor por Cristo. E, portanto, muitas vezes, São Bernardo até foi muitas vezes visto como alguém que era profundamente fideísta e para o qual é como se a filosofia não tivesse valor nenhum. Na realidade, se nós analisarmos com calma, no fundo, São Bernardo ele também recebe, digamos assim, ali no contexto do século XII, porque ele nasce ali no final do século XI, mas ele vai desenvolver todo o seu pensamento, enfim, a sua vida, né, mais no século XII. Ele herda toda uma polêmica que é anterior a ele e que vai, no fundo, explodir ali no século XI, né, que é a grande polêmica ou discussão entre dialéticos e antidialéticos, ou dialéticos e teólogos. Os dialéticos que tinham lá, muitos também a sua fé, mas que defendiam, digamos, o direito da filosofia, da dialética, da lógica, de tratar determinados problemas religiosos, discutir passagens da Escritura, analisar problemáticas em relação aos dogmas ensinados pela Igreja, e, por outro lado, os antidialéticos ou os teólogos que entendiam que o uso da dialética, da lógica, para discutir essas questões poderia ser um grande risco, um grande problema. Então, de um lado, por exemplo, você tem Berengário de Tours, por exemplo, que era um dialético que já questionava ou procurava discutir, por exemplo, o sacramento da Eucaristia, como falar, como compreender o sacramento da Eucaristia, em que sentido podemos dizer que o pão e o vinho se transformam no corpo e sangue de Cristo, ou seja, a problemática da transubstanciação. E Berengário de Tours, ele entendia que do ponto de vista lógico, né, dialético, racional, falar de uma presença real, segundo ele, seria um grande problema, porque nós teríamos, digamos assim, a substância e o acidente, né? E se eu tenho pão e vinho, né? E se há uma mudança de substância, ou seja, se a natureza daquela coisa não é daquele objeto, não é mais pão, não é mais vinho, mas é corpo e sangue de Cristo, né? Como os acidentes podem permanecer se eles dependem da substância? Ou seja, se o acidente não existe por si mesmo, mas existe na substância, então parece que se há uma mudança de substância, deveria então também desaparecer o acidente correspondente, segundo Berengário. Então ele vai falar muito mais de uma presença espiritual de Cristo, né, no pão e no vinho, do que de uma presença real ou de uma mudança de substância. Lanfranco, que foi mestre prior de Santo Anselmo, e também outros vão, enfim, ouvir essas considerações e vão mostrar, né, vão contra-argumentar, vão defender a presença real de Cristo na Eucaristia, e a partir dessa polêmica vão procurar mostrar, dizendo, olha, veja realmente onde esse abuso da dialética pode conduzir, pode levar. Né? Então,
o que a gente, foi o que eu falei, toda essa polêmica, toda essa questão de dialéticos e teólogos, né, que está ali discutindo, digamos, qual é o estatuto da razão perante os mistérios revelados por Deus e perante o próprio mistério de Deus, né, precisam, digamos, tomar-se, digamos, um certo cuidado segundo os teólogos, né? No fundo, os dois grupos estão discutindo qual é realmente esse estatuto, qual é o lugar da razão perante tudo isso. E os teólogos querem mostrar que existe um risco enorme de se cair em determinadas heresias. Santo Anselmo, no século XI, ele tenta, enfim, do modo dele, fazer uma síntese, procurando mostrar, na opinião dele, que tanto dialéticos quanto teólogos, um por presunção, o outro por negligência, estariam mais ou menos equivocados.